Veja o que a Gabriela Dantas, representante da UPA Benedito Bentes e Trapiche da Barra em Maceió, diz sobre as melhorias pós-implementação do projeto Lean na UPA 2. Oi, Calado, boa noite, tudo bem? Legal. Deixa eu falar assim rapidamente, né? A Gabriela, a UPA dela não é no Rio de Janeiro, a UPA dela, as UPAs, né? É em Maceió, ok? Em Maceió, aqui em Alagoas, e ela coordena a farmácia da UPA Benedito Bentes e da UPA Trapiche da Barra, não sei se eu falei corretamente. Isso mesmo. Ela tem ampla experiência em coordenação de farmácia, né, gestão dos materiais, tem sido responsável também aí, uma das responsáveis pelo projeto Lean nas UPAs aqui de Maceió, tá certo? Ela também tem atuação no Hospital Veredas, né, em Maceió, uma pessoa assim fantástica, e a gente convidou assim, ó, Rio de Janeiro, aí vamos lá, aqui mais para cima, tal, perto dessas praias também maravilhosas, a gente trouxe a Gabriela, e eu já tenho uma pergunta para lançar para você. Uma pergunta não, eu vou deixar você bem à vontade, para você falar um pouquinho sobre como é que foi o projeto Lean nas UPAs, para você, para suas colegas nas UPAs, para a sua gestão, ok? Fala um pouquinho da sua experiência exitosa, da sua experiência maravilhosa na UPA com o projeto Lean nas UPAs 2. Certo. A palavra é com você. Então, eu participo do projeto Lean nas duas UPAs, né, da UPA Benedito Bentes e Trapiche da Barra. Elas são de Maceió e se localizam em extremos de Maceió. Então, são UPAs que atendem o público de Maceió, porém são públicos distintos, né? E o projeto Lean para a gente trouxe um grande diferencial, apesar de que as duas UPAs que eu trabalho são duas UPAs que já vêm investindo aí em acreditação, buscando qualidade, mas o projeto Lean trouxe muita contribuição, né? Com a pandemia, a gente acabou perdendo alguns processos, acumulando algumas atividades, e aí o projeto Lean veio trazer essa consciência de melhoria renascer na nossa mente, né? Então, com o Lean, a gente pôde trazer, por exemplo, na unidade Trapiche da Barra, a gente tinha aqui a recepção pediátrica, né? A parte que tem a brinquedoteca, que estava desativada por conta da pandemia, né? Por conta de todas as questões de contaminação. E aí essa área acabou sendo uma área que a gente ficou acumulando material ocioso, parado, e nós fizemos um 5S, trouxemos essa área novamente para uso. Então, já trouxe um grande impacto, assim, para a população, né? Então, a gente recebe aqui bastante criança na UPA do Trapiche da Barra, e aí trazer esse local onde a criança possa aguardar com algum brinquedinho, né, tranquilamente, foi uma grande vitória para a população mesmo, para a gente. O Lean trouxe para a gente essa consciência de melhoria constante, então, a organização de processos, apesar da gente já estar inserido, né, a gente ser acreditado em algumas certificações, a gente já está inserido nesses processos de melhoria, a gente conseguiu trazer até para os pequenos processos, envolver a nossa equipe mais nessa questão de melhorar o procedimento, como quem está na ponta consegue contribuir. Então, a gente conseguiu trazer para o colaborador essa contribuição, né? Trazer ele para esse processo. Então, no nosso time do Lean, a maior parte é de liderança, mas a gente conseguiu trazer pessoas da ponta, assistente social, enfermeiro, técnico, para contribuir mesmo. E aí, colocando em prática o Pedro está aí falando no chat, a rainha do 5S, porque realmente a gente fica buscando onde a gente pode melhorar, o que é que a gente pode otimizar, tirar desperdício, né? Enxergar mesmo nessas questões que vão contribuir no nosso dia a dia, de fato, impactando na assistência, né? Então, por exemplo, eu preciso de um formulário, eu consigo manter os formulários organizados, trazer essa consciência para a equipe, né, de manutenção, que eu acredito que é um grande diferencial, você fazer a melhoria, né, implantar a melhoria, mas manter essa melhoria é algo muito necessário. Então, a gente conseguiu conscientizar
boa parte da nossa equipe, assim, e o Lean tem trazido muitos benefícios. Com relação aos projetos, por exemplo, a gente tem o projeto do Fast Track para redução de 10% da jornada do paciente. Então, nessas duas unidades, apesar de serem de extremos na cidade, a gente tem um público muito grande. Então, a gente tem essa pretensão, a gente ainda não concluiu, né, mas está aí nas etapas para conclusão, para tentar reduzir a jornada do paciente na unidade em 10%. E a gente conseguiu, através das ferramentas, visualizar quais são os gargalos, os horários de pico, né, qual horário que eu tenho mais paciente, como que eu posso contribuir diminuindo esse tempo desse paciente. A gente conseguiu adaptar uma sala que a gente tinha que antes era nebulização, para medicações rápidas. Então, quando a gente tem um paciente que vai fazer uso de uma medicação rápida, intramuscular, ou endovenoso direto, ele fica nessa sala de medicação rápida. Então, a gente consegue fazer com que esse paciente tenha um atendimento mais rápido, né, mantendo a qualidade, dando a tratativa necessária para a necessidade de saúde dele e ajudando nessa questão do projeto mesmo, para a gente tentar reduzir essa jornada. É isso, de uma forma resumida aí, alguns pontos que a gente consegue visualizar, né? A gente também tem o projeto de humanização, um deles está focado para a parte do NPS, que a gente está tentando aí aumentar 15 pontos, né? E o outro é voltado para o engajamento do colaborador. Então, trazer o colaborador para engajar mesmo, para entender como esse processo, como as atividades dele, ele pode melhorar, em que ponto ele consegue trazer de contribuição para a unidade, que são coisas que, às vezes, a gente que está na liderança, né, na coordenação, enfim, a gente não consegue visualizar, mas aquela pessoa que está ali na ponta, executando a atividade, ela tem um olhar diferente, e às vezes a gente está procurando algo tão complicado, e ele lá na ponta consegue visualizar tranquilamente algo que traz um impacto, que é o que a gente busca. Então, é isso, com relação à nossa participação aí no Lean, a gente tem vários Kaizens, né? Aqui na UPA do Trapiche são 32, mas a gente está com alguns outros encaminhando também. Todos eles com impacto para assistência ao paciente, né? Que a gente sabe o quão é importante a gente ter, mesmo ações pequenas, a gente ter isso para o paciente, né? No final das contas, ele é o grande beneficiário, que recebe o benefício de todas essas ações. É isso. Gabi, Gabriela, né? Eu falo Gabi porque a Gabriela já é íntima, tanto minha como aqui da Nicole, né? Que é do Ministério da Saúde, né? Que está aqui hoje com a gente. A gente acabou de sair de uma visita, né? Feito na UPA lá da Gabriela, tá certo? E eu acho que você fez uma apresentação formidável, você falou de muitas coisas legais aí, mas antes de eu comentar, eu queria passar aqui a palavra para a minha colega, a Nicole, porque eu acho que ela tem perguntas para você, Gabi. Oi, gente, boa noite. Gabi, então, eu queria te fazer uma pergunta, assim, você como farmacêutica, eu não sei se as pessoas têm sabido, mas a gente está fazendo algumas visitas, e a gente viu algumas melhorias, né, aqui em Maceió, de melhorias na farmácia. Você podia contar um pouquinho para a gente como foi essas melhorias de controle de medicações, o que mudou na farmácia e nas outras salas que também existem medicações e materiais, porque a gente sabe que a farmácia não toma conta só das medicações, mas de todo o material que se envolve, né, na UPA, como seringas, ataduras, gases. Então, conta pra gente assim, um pouquinho do que mudou. Eu vi já um pouquinho das mudanças,
e eu queria escutar um pouquinho de você, assim, qual foi essa importância dessas mudanças e quais foram as mudanças, né? Certo. Uma das mudanças que eu acho que é bem impactante é com relação a manter materiais nos setores, né, da unidade. Então, setor amarela, vermelha, medicação, a gente mantém o mínimo de materiais para aquele setor funcionar. Então, é o necessário mesmo para funcionar. A gente não faz estoque nas áreas. Qual a importância disso? Não ter estoques vencidos, por exemplo, que eu acabo não tendo a garantia da rotatividade. Então, a gente retirou esses materiais das áreas, fez um checklist com a equipe, listou tudo o que era necessário manter na área, e aí substituiu esse material de setor por kits emergenciais. Então, o paciente, se chegar na unidade precisando de uma emergência, lógico, tem um carro de emergência, mas, para além disso, eu tenho os kits emergenciais que vão me proporcionar, né, vai proporcionar assistência, dar o atendimento inicial para esse paciente, sem necessariamente precisar ir buscar na farmácia ou fazer uma prescrição, né, diante daquela situação, daquela emergência. Então, isso faz com que a gente consiga controlar dentro da farmácia o estoque. Eu diminuo perdas, então eu praticamente não tenho perdas por validade, porque eu consigo monitorar, separar esses estoques, né, de itens com validade próxima para liberar primeiro. E aí a gente acaba tendo um controle maior. Embora a gente esteja falando de SUS, a gente precisa sim ter redução de custos, né, que é um dos princípios aí do Lean, ter o uso racional desses materiais, desses medicamentos, e garantir que a gente consiga rastrear todos para qual item foi utilizado para qual paciente da melhor forma. Fora isso, né, das áreas, dentro da farmácia mesmo, a gente otimizou o estoque, então a gente organizou toda a nossa CAF, identificando os locais de disposição de cada item, a gente tem um endereçamento dessa CAF, então se você quer, por exemplo, uma agulha, você olha nesse formulário e você consegue saber onde está a agulha dentro da CAF. Da mesma forma, dentro da farmácia, a gente melhorou a identificação de bins, reduziu bins repetidos, então eu não tenho 3, 4 bins com o mesmo item, e otimizou a dispensação também. A gente colocou bins próximos do auxiliar de farmácia, então quando ele vai dispensar, ele precisa levantar o mínimo possível. Também, o mínimo para diminuir até a questão de esforço repetitivo, enfim, pensando na saúde aí do colaborador também. Então, a gente conseguiu trazer o melhor ambiente para dentro da farmácia, que tem uma maior rotatividade dentro do setor. Então, se eu precisar buscar algo, não tenho caixas espalhadas. Então, a gente fez um 5S bem grande dentro da farmácia mesmo. A gente conseguiu melhorar toda a disposição do setor para facilitar essa dispensação e a organização também. Muito bom, parabéns. Excelente a organização. A gente fica muito feliz em relação à melhoria do atendimento, a melhoria da qualidade, né? A melhoria do trabalho também profissional, porque um profissional também mais feliz, ele atende melhor o paciente do SUS, né? Então, a gente fica muito feliz com essa melhoria na sua farmácia, né? Nas suas 2 farmácias e nas suas 2 UPAs que você trabalha. Muito, muito obrigada em compartilhar essa experiência com a gente, e a gente sabe que aí é só ainda mais melhorias. Obrigada.